Olá! Antes da gente mergulhar aqui na nossa análise de hoje, só um recadinho rápido, tá? Se você curtiu o que a gente vai conversar, pô, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Ajuda demais a dar aquela força para o trabalho do professor Júlio Facó para levar esse conhecimento para fora da universidade. Isso mesmo, é super importante esse apoio. Legal. Então vamos lá. Hoje o papo é sobre um texto, olha, fundamental do professor Júlio Facó. É sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, sabe? Aquela lei que chegou em 2015 com um monte de promessa, mas, como o título do material já adianta, LBI, Inclusão Fragilizada, Promessa Incompleta. É um raio-x, né, do ideal batendo na realidade. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender essa distância, né, entre o que está no papel, na lei, e o dia a dia mesmo das pessoas com deficiência no Brasil. E a gente vai usar a análise assim bem contundente do professor para isso, porque a LBI foi um marco, não dá para negar. Ela reconheceu que a deficiência não é só da pessoa, mas da interação com as barreiras. Afirmou dignidade, capacidade plena, até criminalizou a discriminação, um avanço civilizatório com certeza. Total. Mas aí, como sempre, tem o mas, né? O texto fala em entre leis e laços partidos. A inclusão que falta à LBI. E aí que a coisa complica, né? Complica. O professor aponta uns obstáculos, olha, gigantes e muitos quase invisíveis no dia a dia. Conversa com uma coisa que parece básica. Como é que a gente identifica quem realmente precisa do direito? Aquela tal avaliação biopsicossocial. Sim, que deveria olhar a pessoa como um todo, né? Corpo, mente, o contexto social onde ela vive. Pois é, e ela simplesmente não saiu do papel direito. Aí como é que garante o acesso a direitos tipo o BPC, o benefício de prestação continuada, ou a aposentadoria especial, sem ter um critério único? Fica difícil, né? E essa falta de padrão gera o que o texto chama de forma muito precisa de invisibilidade institucional. Cada lugar avalia de um jeito, os dados não se conversam, a diferença entre regiões fica enorme. É um prato cheio para judicialização, claro. Mas o pior é que muito direito básico simplesmente não chega. Fica um nó logo no começo. É um nó. E falando em direitos, e a educação inclusiva? A lei parece ótima no papel, né? Uhum, Mas na prática, o professor descreve como frágil. uhum. Falta, assim, de tudo um pouco. Estrutura física, material pedagógico que funcione para todo mundo, formação de verdade para os professores. Exato. E muitos profissionais, como o texto mostra, ainda estão presos naquele modelo antigo, sabe? O biomédico, focado só na doença, na limitação, sem usar a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, que é a ferramenta para olhar como a pessoa funciona no ambiente dela. É, o discurso é moderno, biopsicossocial, mas a prática ainda está lá atrás, muitas E o vezes. que nos leva direto para outro ponto super crítico. O trabalho. A descrição que o professor usa no texto é forte, hein? Ele fala que a busca por emprego é uma longa e tortuosa romaria pelo deserto do possível. Nossa, forte mesmo. E os números? São de doer. Dados recentes mostram que só uns 29% das pessoas com deficiência, mesmo com alguma formação, estão no mercado de trabalho. Só isso? Só. E dessas, pasme, 84% estão fora de cargos de liderança. E ganhando, na média, 31% menos. É tipo entrar em campo para ficar no banco. E a desculpa clássica do mercado, qual é? A gente ouve direto. Ah, sempre ela. Falta qualificação. Aquele álibi engomado, né? Pois é, mas o professor ele vai direto na ferida. Diz que isso muitas vezes é só um verniz para discriminação velada. Exatamente. Currículos que desaparecem, sabe? Algoritmos de RH que, sem querer, aprendem com preconceito antigo e continuam excluindo. O texto fala numa rejeição que se acumula como camadas geológicas de frustração. É o não quase automático. E mesmo quando a pessoa, com muita luta, consegue a vaga, o ambiente muitas vezes é hostil. De um jeito sutil, às vezes. Aquele preconceito disfarçado, sorrisos condescendentes, ou então a subutilização crônica, que vira até elogio ao esforço da pessoa por estar ali. E tem o paradoxo cruel do BPC, né? O medo de perder o benefício se conseguir um emprego formal, que nem sempre é estável ou bom. Nossa, é uma cilada. O texto diz: a proteção vira armadilha. A boia se converte em âncora, prende a pessoa numa situação de dependência. Ou seja, no fundo, o chão do escritório, a vaga de emprego,
Continua meio que dizendo, olha, a gente não está preparado para você de verdade. Infelizmente, é essa a sensação para muitos. E essa falta de preparo, ela não está só no trabalho, né? Se espalha para a vida. Ir ao mercado, pegar um ônibus. O texto lista o óbvio que ainda falta tanto. Calçada decente, sinalização que sirva para todo mundo, banheiro acessível de verdade. É o que o texto chama de cenário hostil. O professor até cita relatos de pessoas cegas falando dessa dependência constante que elas vivem por falta do básico de acessibilidade. Coisa simples. E não é pouca gente que vive isso, né? De jeito nenhum. O censo de 2010, que já está antigo, já falava em 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. É uma maioria silenciada, como diz o texto. A LBI foi importantíssima, sim, para romper com aquela ideia humilhante da pessoa com deficiência como uma subcategoria de ser humano. Mas a força dela na prática ainda é descrita como intermitente, às vezes só simbólica. E pior, desconhecida até por quem deveria aplicar a lei. Então, para a gente amarrar aqui, a LBI foi sim um passo enorme, um marco legal, mas a inclusão de verdade, aquela que transforma o cotidiano, que abre porta, abre mente, essa ainda está mais para uma promessa incompleta. É por aí. O texto é muito claro nisso. Incluir exige mais do que boas intenções. Não basta ler bonita. Precisa de ação concreta. Do Estado, regulamentando o que falta, fiscalizando. Do mercado, abrindo espaço de verdade. Da academia, formando gente. Da sociedade, mudando a cultura. E um ponto crucial que o professor sempre bate: ouvir e dar protagonismo às próprias pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Como ele diz, inclusão é construção coletiva. Não dá para fazer só de um lado. Perfeito. Fica então a reflexão que o texto inspira para a gente ir além do discurso das campanhas bonitas. Que ação estruturante imediata cada um de nós, nos lugares onde a gente atua, pode fazer? Para que, por exemplo, a avaliação biopsicossocial finalmente saia do papel, vire realidade. E para que qualificação profissional signifique chance real de liderança e não só um jeito de cumprir cota. Uma ótima provocação para a gente levar. Pensem nisso. E olha, mais uma vez, se essa nossa conversa aqui te tocou, te fez pensar, por favor, não guarda só para você. Comenta aí, curte, compartilha. Vamos juntos fortalecer a voz e o trabalho essencial do professor Júlio Facó. Combinado? Até a próxima!